Olá pessoal, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É sempre um prazer estar com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Hoje, segunda-feira, dia 2 de julho, a lição tem como tema a missão dos discípulos. E o nosso verso inicial encontra-se no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz o seguinte: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém. Existem 4 elementos importantes nessa passagem a respeito da missão dos discípulos. O primeiro, o dom do Espírito. O Espírito Santo sempre esteve ativo entre o povo de Deus. De acordo com os profetas, no entanto, havia um derramamento especial do Espírito no futuro, como por exemplo diz Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Quando o próprio Jesus foi ungido, o Espírito Santo já estava atuando durante o período de seu ministério, mas a era do Espírito não seria oficialmente inaugurada senão após a exaltação de Cristo no céu. Atos 2:33. Segundo ponto, a função do testemunho. Um testemunho é um relato de primeira mão. Os discípulos estavam plenamente qualificados a dar esse testemunho e foram incumbidos de compartilhar com o mundo sua experiência singular com Cristo. Terceiro ponto, o plano da missão. Os discípulos deveriam testemunhar primeiramente em Jerusalém e depois toda a Judéia e Samaria e por fim até os confins da terra. Era um plano progressivo. Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica, o lugar em que Jesus havia sido condenado e crucificado. Judéia e Samaria eram regiões vizinhas onde Jesus também tinha ministrado. Os discípulos, no entanto, não deviam se limitar apenas a essas localidades. O escopo da sua missão era mundial. E quarto ponto, a orientação da missão. Nos tempos do Antigo Testamento, as nações deveriam ser atraídas a Deus. Não era Israel que devia levar Deus às nações. Algumas exceções, por exemplo, no caso de Jonas, quando ele foi até Nínive pregar o arrependimento. Agora, a estratégia era diferente. Jerusalém ainda era o centro, mas em vez de ficar e criar raízes ali, os discípulos deveriam sair para os confins da terra. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 48. Qual era a mensagem central que os discípulos deveriam pregar? Lucas 24, 44 e 48. A seguir, Jesus disse-lhes: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregassem arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Nos 40 dias em que passou com os discípulos após a ressurreição, Jesus deve ter lhe explicado muitas verdades sobre o reino dos céus, embora houvesse muitas coisas que eles não compreendessem. Conforme revela a pergunta deles em Atos 1, versículo 6, eles estavam familiarizados com as profecias, mas agora, finalmente, podiam vê-las sob uma nova luz, a luz que emana da cruz e do túmulo vazio. E também com a visão do Espírito Santo sobre eles. Amém?
Então essa é a missão dos discípulos, não apenas dos discípulos que estavam com Cristo, mas de todos os discípulos. Se você é um discípulo, você também tem essa missão de pregar, de levar as boas novas, de ser testemunha de Cristo por todos os cantos, na sua comunidade, na sua família, nos seus vizinhos, e pregando de forma sucessiva em outras localidades, em outras cidades, em outros estados, em outros países, de forma progressiva. É assim que os discípulos faziam e é assim que eu e você devemos fazer também. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe um like, se inscreva aí no nosso canal no YouTube e até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.